Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos dar início ao nosso curso sobre como se preparar para a seleção de mestrado. É com muita alegria que eu estou aqui para a gente dar o pontapé inicial e, é claro, trazer todo o conhecimento que você precisa para fazer uma preparação de qualidade, lograr êxito e, é claro, se tornar um mestre. Logo de início, eu quero te falar o seguinte: todo o conhecimento que você vai ver aqui no curso serve para qualquer área. Se você for fazer seleção de mestrado na área de ciências sociais, na área de saúde, não importa qual área, o conhecimento que a gente vai desenvolver serve para todos os campos do conhecimento, beleza? Então, aprenda, coloque em prática e usufrua disso que a gente vai colocar à sua disposição. Uma outra informação também muito relevante é que todo o conteúdo que a gente está vendo aqui nas nossas aulas também se encontra na nossa apostila em PDF, que será disponibilizado. Basicamente é um e-book, né, que traz todo o passo a passo, do começo ao fim, do que você precisa saber para poder ser aprovado em uma seleção de mestrado. Além disso, eu quero te fazer um convite. Olha que legal. Olha, lá no meu Instagram, @marciliofel, coloca um pouquinho da minha trajetória, né? Você que não sabe, eu sou doutorando em Direito, concluindo aí já o meu doutorado. Tem também a minha lista de transmissão, você pode, no meu número, DDD 62 982150295, pedir para fazer parte, além, é claro, do meu site aí, marcilioferreira.com.br, que tem diversos cursos, inclusive cursos sobre como escrever e publicar artigos científicos. Então vamos falar sobre como se preparar para a seleção de mestrado sem perder tempo. Vamos nessa? E logo quando a gente fala sobre isso, gente, sobre uma preparação para a seleção de mestrado, a gente precisa entender logo de cara o seguinte: a importância de um mestrado e o que é preciso saber para realmente sair do zero. Afinal de contas, eu sempre digo que quando a gente sai da graduação, a gente sai literalmente no zero. A gente sai sem ter conhecimento de nada para poder fazer uma sequência e ingressar em um mestrado. É muito comum porque dentro da nossa graduação os professores eles não falam sobre isso, né? Algumas faculdades, inclusive, possuem professores que são especialistas, não são mestres. Então é comum que essas pessoas não tenham o conhecimento necessário para ensinar você a ingressar em um programa de mestrado. Mas é relevantíssimo conseguir o título de mestre. Gente, não é apenas uma questão de título, é uma questão de evolução acadêmica e profissional. Os conhecimentos que você adquire ao longo de um curso de mestrado são de uma natureza incrível, faz você crescer de uma forma extraordinária. Você aprende coisas, gente, que são fundamentais. Só que para isso, você, é claro, que precisa entender alguma coisa para você poder sair desse zero e começar a se preparar. Logo de início, você precisa saber o seguinte: o básico do básico. O que é um mestrado? Veja, um mestrado é diferente de uma especialização. A gente fala basicamente em pós-graduação lato sensu, que é a especialização, e a pós-graduação stricto sensu, que é o mestrado. Pós-graduação lato sensu é essa que tem no mercado aí, hoje em dia praticamente todo mundo fornece, não tem seleção, basta você apenas pagar que você vai conseguir usufruir ali, né, do curso de especialização, vai sair como especialista. Alguns lugares têm TCC ao final da pós-graduação, outros não têm, funciona de uma forma bem livre. Agora, quando a gente fala de mestrado, a gente está falando de pós-graduação stricto sensu, ou seja, uma pós-graduação que vai gerar para você um título de mestre. E isso apenas algumas universidades do nosso país podem fazer. Não são todas as universidades que podem certificar pessoas como mestre. E a gente vai falar sobre isso já já. Então, a primeira coisa é identificar se o que você está em busca, por exemplo, se você está de olho em uma universidade, se você está de olho já em algum lugar, em alguma instituição, verifique se aquele curso que você está em busca é realmente um curso de mestrado. É isso que a gente vai ensinar para você, a ingressar num curso de mestrado. Especialização você paga em qualquer lugar e vai fazer, mas mestrado não. Um mestrado, como regra, tem um processo seletivo para você ingressar, porque o número de vagas é bastante limitado. Então faz-se um processo seletivo, você ingressa no mestrado e ao final você vai defender um trabalho final, né, de conclusão desse teu curso, que normalmente é uma dissertação de mestrado, diferente do doutorado, que é uma tese. Embora a gente vai ver aqui que o mestrado profissional tem algumas diferenças. Então, o primeiro passo, entender que o mestrado é esse passo adiante, tá? É um degrau além da graduação, que vai render para você o título de mestre pós-graduação stricto sensu, que vale mais do que uma especialização. Inclusive, em concursos públicos vale mais, em processos de pesquisador, né, em processos de seleção de professores em universidades públicas vale mais e assim por diante. Olha, por que fazer o mestrado é tão importante, Marcelo? Por que eu tenho que ir atrás disso? Primeiro, porque você vai desenvolver novas competências e habilidades. Isso é fato. Ao ingressar no mestrado, você vai ter que fazer coisas que na graduação você não fazia. Você vai desenvolver conhecimentos, você vai desenvolver habilidades que lá não teria. Você vai, por exemplo, ter que pesquisar de verdade.
É diferente apenas ler livros, muitas vezes é o que a gente faz na graduação, e pesquisar de verdade dentro, né, de um mestrado. Aquela experiência que a gente tem numa monografia, num TCC de graduação, é muito mais simples do que o que a gente vai fazer dentro de um curso de mestrado propriamente dito. Além disso, você vai ter conhecimento sobre uma nova base de dados e fontes, você vai saber procurar melhor, isso vai te permitir, inclusive, que você encontre mais dados e fontes para a sua atuação profissional também, além da acadêmica. Isso vai para o seu currículo, é claro que vai para o seu currículo, olha que impacto, você vai ser mestre numa área do conhecimento. Então é importante que você saiba disso, isso vale pontuação. Pontuação também em concursos públicos, além da área acadêmica, concurso público leva isso em consideração na fase de títulos. Você, é claro, vai se tornar referência naquele tema que você vai escrever. Ainda é muito, muito relevante pessoas que possuem mestrado no nosso país, elas se tornam realmente referência naquilo que elas estudam. O que mais? Possibilidade de você se tornar um professor e ou pesquisador. É bem verdade que a gente sabe aí que hoje no contexto brasileiro um especialista pode dar aula, né? Mas uma pessoa que é mestre, ela recebe mais do que um especialista, por exemplo, nas instituições. As universidades pagam mais para um mestre do que para um especialista. Ou seja, uma pessoa que tem certificado de pós-graduação estrito sensu recebe um valor de hora-aula maior do que aquele que tem um certificado de pós-graduação lato sensu. Então, as suas chances para se tornar professor e pesquisador vão ser maiores e, além disso, a sua remuneração, que também vai ser maior. O que mais? Você vai desenvolver experiências em publicações, claro. A maior parte dos mestrados exigem do aluno que faça um mínimo de publicação para poder defender a dissertação final. Então você vai começar a publicar, você vai publicar inclusive, às vezes, em coautoria com os professores, já que na maior parte ali das disciplinas que você vai fazer, dos créditos que você vai cumprir, você vai ter que ao final fazer um trabalho de conclusão e esse trabalho de conclusão dá para você poder publicar regularmente. E por fim, você vai desenvolver aquilo que a gente chama de inteligência relacional e network, né? Você vai conhecer pessoas, você vai conhecer inclusive pessoas que têm um grande currículo, porque a pessoa, para dar uma aula num programa de mestrado, gente, você não tem noção. Para a pessoa dar aula em um programa de mestrado, ela tem que ter um bom currículo, uma boa experiência profissional e ela tem que ter publicações mínimas para poder integrar aquele programa. Então, ela tem que ter tido uma trajetória acadêmica e profissional muito, muito relevante, beleza? Então, não há dúvidas que fazer o mestrado é de suma relevância. Beleza, Marcílio, mas por que é tão difícil ingressar em um programa de mestrado? Existem inúmeros motivos para eu te apontar por que é difícil ingressar em um programa de mestrado, mas eu posso te dizer aqui com segurança, porque principalmente é por falta de conhecimento e falta de técnica. Primeiro, falta de conhecimento porque você não sabe como são as fases, como são as provas, você não sabe exatamente o que fazer para conseguir lograr êxito e principalmente se preparar da forma qualificada para os professores te aprovarem. E também falta de você ter técnica, a técnica certa de você conseguir, né, extrair a maior pontuação em cada uma das fases do seu processo seletivo. Então, por isso. Tá, mas Marcílio, me fala uma coisa, o que o currículo nisso tem a ver, né? Eu ouço demais gente falar isso. Marcílio, eu só vou entrar no programa de mestrado no dia em que eu tiver um currículo grande, no dia em que eu tiver publicações. Ah, Marcílio, eu vim de uma universidade privada, não dá para entrar na universidade pública. Marcílio, não tem jeito, para mim é uma coisa inviável. Gente, eu quero te falar o seguinte, calma. Existem pessoas que ingressam em programa de mestrado e são aprovadas no 8º, 9º período da faculdade sem ter currículo algum. Como é que essas pessoas conseguem? Existem inúmeros fatores que influenciam além do mero currículo. Marcílio, mas espera aí, o currículo em si, ele é ou não é algo relevante no processo seletivo? A maior parte dos processos seletivos leva em consideração o currículo na última fase, em uma fase classificatória. E deixa eu te contar um segredo, normalmente quem chega na última fase, que é uma fase classificatória de títulos, são pessoas que literalmente já estão dentro, só vai mudar ali a classificação, porque para chegar até o final do processo seletivo você tem que ter qualidade suficiente com as técnicas que a gente vai te ensinar. Então o currículo só vai importar lá no final, mas na área inicial, o que vai ser relevante são outras coisas que a gente vai trabalhar aqui com você. E beleza, tudo bem, Marcílio, mas me fala o seguinte, o que eu preciso fazer para pelo menos começar diante disso tudo que você está me explicando? Veja, para você começar, você vai ter que ter algum jogo de cintura. Por quê? O principal é você entender as regras do jogo.
olha que interessante, né? Eu, quando fui fazer seleção de mestrado a primeira vez, eu estava no 8º período da faculdade. Eu não passei, eu fui passar no 10º período da faculdade. No 8º período eu não passei, por quê? Porque eu tentei fazer do meu jeito. Eu tentei fazer sem orientação, tentei fazer sem professores para me ajudar, eu tentei fazer sem ter uma lógica dentro das regras do edital. Fiz, inclusive, um projeto de pesquisa tão bom, tão bom, tão bom, que ninguém sabia me orientar, então não consegui entrar. O que você tem que fazer? Você tem que conhecer as regras do jogo e, principalmente, o coração do negócio, que é o seu projeto de pesquisa. Então, eu coloquei 3 coisas para você começar. Primeiro, para você começar, você precisa desenvolver hábitos de leitura e pesquisa. Isso é essencial. E, é claro, para isso, leia o seu edital aí do último processo seletivo para ver o que normalmente é cobrado de você. Lembre-se que o projeto de pesquisa é o coração do negócio. Saber desenvolver um projeto de pesquisa é o coração. Por isso, na aula que nós teremos uma aula só para projeto de pesquisa. Invista 100% para poder entender e treinar nos mínimos detalhes. Se quiser, inclusive, eu posso te dar um eventual feedback. Manda para o meu e-mail, contato@marcilioferreira.com. Posso analisar o seu projeto e fazer alguns comentários. E, por fim, aprenda a jogar de acordo com as regras do jogo, que é o que a gente vai ensinar aqui ao longo do nosso curso, dando dicas aqui sobre todas as áreas, que vão desde o processo seletivo da fase de prova até a defesa perante a banca e principalmente sobre como se portar, sobre o que falar e como, principalmente na alma do negócio, né, saber desenvolver e defender de forma correta o seu projeto de pesquisa, beleza? Então essas informações iniciais são a base, a introdução para a gente poder começar o nosso curso, que vai ser continuado a partir da próxima aula, beleza? Lembre-se, você tem uma apostila com todo o conteúdo para você também ler, revisar o conteúdo e colocar em prática. E além disso, estou à sua disposição para o que precisar lá no meu Instagram, @marciliofer, e no meu e-mail, contato@marcilioferreira.com, beleza? Na próxima aula a gente continua. Valeu, pessoal!